Olá, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Então, tô querendo conversar um pouco com vocês hoje sobre a questão do excesso de peso, né? E o que fazer, né? O que tem a ver com isso, né? É uma experiência que eu tenho mesmo, é também o meu lugar de fala, porque eu sempre fui muito magra, sempre fui magra, saudável, e depois tive filhos, voltei ao corpo normal, e depois comecei a engordar, comecei um processo de engorda, né? Que tem a ver com genética, tem a ver com estilo de vida, preguiça, né? Pecado capital, guludice, glutonaria. Por trás da glutonaria tem sim ansiedade, tem estresse, né? Tem as correrias do dia a dia, os desafios que a gente enfrenta, né? Às vezes, em alguns casos, feridas emocionais até profundas que algumas pessoas carregam, que estão por trás, às vezes, do excesso de comida, né? A pessoa acaba descarregando, às vezes, no excesso de bebida e às vezes também no excesso de comida, né? No excesso de compras, no jogo. Então, assim, todo excesso esconde uma falta, né? Esconde uma ferida emocional ali, né? No mínimo, uma ansiedade, no mínimo, um estresse, né? Que era o meu caso, eu trabalhava muito, fui me sobrecarregando de atividades, sempre tive a agenda super cheia e isso contribuiu, né? Tanto é que eu tô entrando nesse processo de emagrecimento, comecei esse processo de emagrecimento exatamente consegui, né? Na verdade, eu venho tentando isso a vida inteira, porque a gente sabe que obesidade é doença, sedentarismo também é doença, e eu venho lutando contra isso a vida inteira, mas eu tenho conseguido melhores resultados agora, exatamente porque eu tô aposentada, né? Então não é coincidência, né? Agora que eu diminuí a minha correria, que a agenda tá mais light, então eu tô conseguindo ficar menos ansiosa, menos estressada, menos corrida. E para algumas pessoas, como eu falei, às vezes tem feridas até profundas, pessoas que às vezes estão carregando um super peso, né, físico, né, que estão com obesidade, até obesidade mórbida, elas carregam às vezes feridas profundas emocionais. Enfim, o que eu quero falar nesse vídeo? Como é que a gente lida com isso? Como é que eu tenho lidado com isso? Eu perdi 20 quilos com as coisas que eu vou dizer para vocês, como é que eu fiz para finalmente perder e sustentar uma perda de 20 quilos há um ano. Eu perdi esse tanto de quilos, ainda faltam 10 quilos, então eu já passei da metade do caminho, mas ainda tenho 10 quilos para serem eliminados, né? Para que eu fique no peso saudável. Mas, como é que eu consegui isso aí? Primeiro, que graças a Deus a ciência avançou, como eu falei, a obesidade é doença, então você precisa de médico, como qualquer doença, precisa ser tratada por médico. O médico especialista ideal, né? Você pode ir no cardiologista também, cardiologista do esporte, tem um para indicar, inclusive, mas o médico ideal é o endocrinologista mesmo, o especialista, né? Então, assim, hoje existem medicações maravilhosas, inclusive o famoso Mounjaro. E sim, eu uso o Mounjaro, e o Mounjaro, sim, contribuiu para essa perda de 20 quilos, né? Esses 20 quilos a menos tem a ver com o Mounjaro também, porque a gente precisa usar também os recursos da ciência, a gente precisa, às vezes, de medicação mesmo. E a obesidade, a compulsão por comida, o excesso de comida, mesmo que tinha a ver, como eu falei, eu tô menos estressada, tô num momento bom de fazer isso, porque eu tô aposentada, como eu falei, com menos atividades, então isso tem ajudado, mas também o medicamento dá um freio, ajuda no controle do impulso, do hábito, né? Porque são hábitos que a gente cria, maus hábitos que a gente vai desenvolvendo e a gente precisa dessa ajuda também da medicação. Mas não é só isso, né? Tem também, principalmente, a questão do domínio próprio. O que é o domínio próprio? O domínio próprio é um dos bagos do fruto, porque é um fruto só, o fruto do Espírito. Quando a gente vai crescendo em intimidade com Deus, quando a gente tem a presença do Espírito Santo em nós, essa presença, ela vai gerando de uma forma até natural, sim, claro que a gente precisa fazer uma busca ativa, a gente precisa querer isso, buscar isso, mas até de uma forma natural, o fruto vai acontecendo, vai se expressando, vai se manifestando. E a gente vai conseguindo controlar mais a língua no falar, né? Pessoas que eram mais, assim, vamos dizer assim, descontroladas, mais agressivas, a gente vai ficando menos agressivo, a gente vai tendo mais sabedoria para falar, a gente vai conseguindo desenvolver um dos bagos do fruto do Espírito, são vários bagos, né? Mas são várias... É um fruto só, mas com várias partes, subpartes,
Mas uma das partes, essa que eu quero falar agora, é exatamente o domínio próprio, que é esse autocontrole, esse domínio sobre si mesmo, esse domínio interno, esse controle interno, esse autocontrole. Então, com a presença do Espírito Santo, a gente vai desenvolvendo, né? O fruto do Espírito vai se manifestando dentro de nós, então isso também me ajudou muito. E também a questão de você analisar, né? Assim, no meu caso, eu tenho buscado isso também, é claro, né? E aí sugiro para todo mundo que busque isso, busque ajuda, né, de um terapeuta até para isso, né? Para buscar as feridas que carrega, porque às vezes são feridas emocionais, são bloqueios, autossabotagem, né? Então, às vezes tem alguns mecanismos, algumas coisas que a gente guarda, que estão ali, né, e que precisam ser vistas e ser curadas. Então, é sobre usar sim o Mounjaro, é sobre desenvolver a presença do Espírito Santo em nós, o domínio próprio, e é também sobre a cura da ferida emocional, das feridas emocionais, né? Então é por isso que o tratamento da obesidade, né, do excesso de peso é tão complexo, né? Porque envolve todas essas questões. Mas tem solução. A boa notícia é essa, eu quero dizer, funciona. Então, se você tem a oportunidade, acredito que os preços do Mounjaro, né, dessas medicações, né, tem outras medicações novas ainda para chegar, vai cair, né? A gente infelizmente não tem ainda essa disponibilidade, né, do SUS, né? Mas eu acredito que um dia a gente vai ter, sim, para que as pessoas possam, todas as pessoas tenham acesso, porque vale a pena, gente, vale muito a pena, sim, usar as canetinhas, né? Usar o Mounjaro e também trabalhar na parte emocional e na parte espiritual, principalmente a presença do Espírito Santo em nós. Então essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, essa reflexão que eu queria deixar para vocês, que vale a pena a gente lutar contra a obesidade, e é uma luta que a gente pode vencer se a gente tiver usar todos esses recursos, tá? Que estão aí disponíveis para nós, né? Então é isso, um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.